Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, está começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, é o nosso encontro semanal aqui, onde nós ensinamos você a ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu assim, Júnior, isso não é possível, ou eu tenho sorte no amor, ou eu tenho sorte nos negócios. Não é verdade, viu? Você pode ser bem-sucedido e a gente sabe o caminho. É por isso que eu já falo logo no início do programa, tem um QR Code aí, você escaneia com o seu celular, você vai falar com a Nathalie, e falando com a Nathalie, você fala assim, olha, eu sou telespectador da BMC News e eu quero ter mentorias gratuitas, tanto com o Júnior Silva quanto com o Paulo Moraes, e você pode ter essa mentoria com a gente para que você possa se tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. E é por isso que a gente sempre traz aqui um convidado que sim, são pessoas bem-sucedidas e vem contar um pouquinho da sua história. E hoje ela veio lá de Curitiba. Para vocês terem uma ideia, pessoal, ela é mãe, esposa, ela é contadora e é a vereadora mais votada de Curitiba. Quando eu conheci a história dela, a gente estava lá nos bastidores de um evento, falei, cara, você tem que ir lá. Você tem que ir lá contar a sua história, que é fantástica, e você vai conhecer essa mulher aí que é lutadora e que tenho certeza que vai inspirar você. Hoje estamos recebendo aqui a vereadora de Curitiba, Indiara Barbosa. Bem-vinda! Obrigada, Júnior. Obrigada. Que bom ter você aqui. Sim, é uma alegria também para mim estar aqui. A gente se conheceu faz uma semana, né? Uma semana que a gente se conheceu. Uma semana, e aí você convidou, acabou que por coincidência eu tinha um evento aqui em São Paulo. Sim. E deu certo de Mas olha, a sua gravar. história é fantástica. Quando eu vi a sua história, a gente contou lá no camarim, lá no evento lá, eu fiquei assim apaixonado pela sua história, porque veja, você exerce vários papéis na vida, né? Sim. Mãe, esposa, vereadora, contadora, empresária, e ainda por cima aí cuida de um monte de mulheres, porque eu vi lá na cidade de Curitiba que você faz um trabalho muito bonito, mas essa mulher um dia nasceu de uma família. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, aquela coisa mesmo, tipo, era uma vez em 1900 e tal. Lá atrás, mas e a história é longa. Mas é isso, eu nasci no interior do Paraná, Umuarama, que é uma cidade que fica no noroeste, e meu pai até é daqui de São Paulo, de Olha Catanduva, e foi trabalhar lá no Paraná, em Umuarama, e conheceu minha mãe, eles se casaram. Só que daí eles foram lá pra Rondônia, no norte do país. Lá em cima. Isso, que era uma época que estava começando o estado, tinha bastante oportunidade de trabalho. Sim. Eles se casaram e foram trabalhar lá. Então, a minha mãe vinha pro Paraná para ter os filhos, porque lá os hospitais eram mais precários e tal. Então, eu nasci no Paraná, mas passei toda a minha infância lá em Rondônia. Caramba. Morei até os 14 anos, numa cidade pequena. Eu até falo, numa chácara, na verdade, até afastado da cidade. Então, foi uma infância bem no sítio, na natureza e tudo. A cultura é gritante, assim, Rondônia está lá em cima, lá, né, no norte mesmo, assim, do país. Sim. E hoje você está no sul do país. Sim. Você sentiu diferença de cultura ou não? Então, lá, como é um estado novo, tem muita gente de vários estados. Tem muito do Brasil. Então tem imigrante. Isso, tem muito paranaense, muito gaúcho, muito nordestino. É como Brasília aqui, sabe? Tem muita gente de outros estados, assim. E por outro lado, a gente vinha muito, sempre final do ano, nas férias, vinha para casa dos pais. Eu vinha para São Paulo, pro interior e pro Paraná. Mas, claro, que o modo de vida, né? Eu vejo hoje, comparando, que tenho filhos, criar os filhos numa cidade grande, que internet, enfim, é outro mundo, né? Mas tem muita coisa boa, então eu tive uma infância bem tranquila, bem, como eu disse, brincando no mato, na terra, no rio. Você tem irmãos? Sim, eu sou mais velha, de 3 irmãos, são os 2 mais novos, e aí daí que aconteceu? A gente ficou lá até os 14 anos, e a minha mãe resolveu, nessa época mais ou menos, lá em 98, voltar pro Paraná. Olha. E aí, como a gente, eu tinha 14, 15 anos e ela pensou, eles vão ter que estudar, fazer faculdade. Mas o que levou a voltar pro Paraná, assim? Os meus pais se separaram. Se separaram. E aí a gente ficou alguns anos ainda lá, mas ela acabou, vamos voltar pro Paraná. E daí a gente voltou. E ela foi morar, ela pediu transferência, ela é funcionária pública federal. E a gente voltou para Curitiba, que daí era uma cidade grande, uma capital. Então, no começo foi descobertas, né? Mas foi uma experiência também muito bacana. Que é um desafio, né? Imagina um desafio para sua mãe. Ela vir com os filhos para cá, sozinha, e recomeçar a vida. Sim. E aí, mas deu tudo certo. A gente foi estudar, eu estudei numa escola pequena, morei no Bairro Alto, que é um bairro perto de onde ela trabalhava.
Depois, no ensino médio, estudei no Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio estadual mais grande. Comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos. No McDonald's, como atendente de McDonald's. É mesmo? Sim. Eu tenho uma curiosidade. Sério? Como é que é? A gente vê lá aquela... Vamos logo! Vai, não sei o quê. Como é que é? Pra mim foi uma experiência sensacional. É mesmo? Muito boa. Tanto, eu falo assim, o contato com o mundo corporativo. Né? Então, e o McDonald's, não sei se você assistiu aquele filme, acho que é Fome de Poder. Sim. Que conta a história, Sim. né? E o filme é até meio controverso, mas essa parte do planejamento, de processo, tem um processo. Como que você faz um sanduíche? A quantidade de alface, de cebola que você coloca, segue uma ordem. É exatamente daquele jeito. Então... No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Sim. Essa parte de controle, lá, todo dia eles fazem a contagem do estoque. Então, no dia seguinte, sabem quantos sanduíches foram vendidos, quanto gastou de cebola, de alface. Caramba. Todo esse acompanhamento. Então, para mim, que eu me formei em contabilidade, também em administração. Então, como administradora, foi o primeiro contato com os processos, a organização e o mundo corporativo. Sim. E para o outro lado, para um adolescente que com essa idade acha que é o centro do mundo, Sim. sabe, né? Se a gente for lembrar... E aí percebe que não é bem assim e você começa a ter que servir as pessoas, né? Tanto vender, servir, quanto no McDonald's, quando você entra, na minha época, você fazia de tudo. Então, tanto fritar o hambúrguer, atender as pessoas, quanto limpar banheiro, Eu limpar percebi chão, que eles fazem rodízio. Exatamente. Rodízio. Então, aí você percebe que você tem que servir as pessoas. Então, é um aprendizado muito legal. Você está falando, então, que, assim, trabalhar no McDonald's, essas grandes redes, ela traz pra gente, aprende a gente ter disciplina, entender que, olha, não é do jeito que eu acho, que eu quero, tipo, vou botar um pouco mais de cebola aqui, não. Tem um controle e você tem que manter aquela disciplina. Sim, e você tem que servir bem as pessoas, você tem que... técnicas de venda, né? Então, tudo, até como você monta a bandeja com o M virado para você. Mentira, tem isso também? É tudo. mesmo? McDonald's. Caramba! É tudo. E assim, e são coisas que funcionam, coisas básicas que depois de muito tempo você começa a perceber. Por exemplo, você chega lá e fala, eu quero um Big Mac. Mas o senhor não quer levar a Mac oferta, mais a batata e a bebida? Quero. E também não quer uma sobremesa? Sabe? Sim. Tipo, todas as técnicas de vendas, depois você vai percebendo que dependendo do lanche que você pede, eles já levantam mais ou menos o seu perfil e sabem o que vai oferecer. Sim. Caramba, e aí, bacana. Se você chegar lá e começa a olhar, a gente já tem o sanduíche do dia que eu vou oferecer. O senhor tá pensando? Tem uma sugestão pro senhor. Claro, né? Às vezes, nem sempre, como são pessoas que estão aprendendo, nem sempre seguem o roteiro, mas tem toda uma... Pode não seguir o roteiro, mas o roteiro é perfeito. Sim. Que legal. É bem legal. Como eu falei, para um adolescente, né, é uma experiência, eu acho que muito válida. Claro, daí eu comecei a me interessar por política no colégio, nessa época também. E aí, às vezes, você começa a questionar, eles são capitalistas, meu Deus, sabe? Mas depois você vai entendendo como as coisas funcionam. Então, já na escola, já vinha o desejo da política, já. Sim. Eu já tinha professores de história, de geografia, e já comecei a me interessar por política. Já fui representante de classe, já me aproximei do Grêmio estudantil. Tanto que eu nem conto tanto sempre, mas o primeiro curso superior que eu fui fazer foi Ciências Sociais. Que é Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Mas aí eu entrei, era aquele pessoal muito... Sabe, eu não sei se eu sou dessa turma. Eu até brinco às vezes, troquei o socialismo pelo capitalismo e fui fazer administração. E aí falei, não, fiquei 1 ano e pouco. Eu gostava das disciplinas, mas não me sentia ali tão parte do negócio e queria trabalhar, ganhar dinheiro. E aí fiz vestibular de novo, fazer administração à noite e trabalhar de dia. Mas olha que bacana que você falou, né? E que coragem, né? Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu quero tal caminho. E aí, às vezes você tá lá, a ideia não bate, a pessoa se submete, ela se torna aquilo que nem sempre faz parte dela. Ou seja, você falou assim, olha,
gosto da política, mas socialismo não é minha área, eu vou pro capitalismo e vou trabalhar e você a gente vai contar mais pra frente da entrevista, mas você chegou onde você queria. Sim, ainda tô chegando, né? Eu ainda brinco. Quando eu decidi também entrar pra política, que é o depois, também foi uma mudança de vida. Sim. Muito radical pra vida que eu tinha. Sim. E eu já tinha 37 anos e também foi uma reflexão importante. Ou seja, eu ainda brinco assim, eu ainda tô definindo o que eu quero. Eu tenho bem claro o meu propósito, mas como chegar lá, né? E uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que às vezes quando as pessoas perguntam, né? Será que eu tô muito velha para mudar de profissão? Será que dá tempo? A pessoa responde assim, se você for mudar amanhã, é tarde. Se você for morrer amanhã, é tarde. Mas se não, a vida tá aí, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, do que a gente quer fazer. Claro que em relação a trabalho, daí eu também, sabe, demorei pra decidir. E uma vez também escutei uma coisa que é assim, às vezes, quando a gente é jovem também, a gente pensa assim, mais jovem, né, que ainda sou, a gente pensa assim, eu quero fazer aquilo que eu gosto, alguma coisa que me dá prazer. Gente, trabalho é trabalho, né? Sim. Tipo, o trabalho é duro, é difícil. Claro, você tem que gostar daquilo que você faz, mas você tem que gostar do processo, não é, eu vou achar uma coisa. Nesse processo todo... Você sabe, desculpa te cortar, só pra fortalecer o que você tá falando, eu quero que você continue onde você parou. Todas as pessoas que sentam aqui, nessa mesa que eu entrevisto, e são pessoas bem-sucedidas. Já entrevistei aqui vice-presidente de um banco dos Estados Unidos, vários CEOs, todos, assim, sem exceção. Isso é muito interessante, sem exceção. Porque fala assim, como é que você entrou no seu business? Por oportunidade ou por necessidade? Todos falam assim, Júnior, eu entrei por necessidade. Então, assim, e muitos falam assim, olha, eu não me apaixono pelo meu negócio, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minha parte, que é isso que você está falando. E não ficar reclamando, né? Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Isso eu tento ensinar pro meu filho hoje. Ele tem 11 anos e tem dia que ele chega de manhã, eu odeio quinta-feira, que saco. Filho, faz parte da vida, você não pode odiar não, senão vai ser mais difícil. Mas olha, você foi contadora, você é contadora, claro, administradora, você tinha lá sua empresa, tocando o seu negócio, e quando você falou assim, eu vou pra política, é muito comum a gente ouvir dos lados assim, para com isso, não inventa moda, você tá tão quietinha no seu lugar, você tá tocando a tua empresa. Você deve ter ouvido muito isso, ou não? Sim, ouvi. Eu até uma vez, quando começou aquele negócio de dancinha no TikTok, fiz até um daquele. Quando eu falava, vou entrar pra política, os mais diversos comentários. Tá louca? Você tá doida? Ao mesmo tempo que, que legal, parabéns, muito legal, agora vou ter quem votar. E outras pessoas, tipo, política é coisa de ladrão, é coisa errada, o que você quer fazer? Você tá louca. E essa questão da profissão, eu ouvi, e tem uma história legal, que um amigo meu, que trabalhava comigo na empresa, ele me chamou uns dias depois que eu falei e tal, e falou, Indiara, quando você falou que ia entrar na política, eu pensei, mas tá louca. Porque, na verdade, eu trabalhava em uma empresa multinacional de auditoria contábil. É uma das Big Four, que a gente fala que são as 4 maiores do mundo que fazem auditoria. A gente faz auditoria em grandes empresas multinacionais e tudo. E eu entrei como trainee quando eu estava ainda na faculdade e saí como gerente sênior. Então, fui subindo, meus colegas de turma são diretores e devem virar sócios logo da empresa. Então, tem um plano de carreira bem estruturado. E esse meu amigo falou, poxa, você tá super bem na carreira, pode virar sócia e tal, enfim, vai largar tudo isso para entrar na política? Você tá doida. E daí ele ficou com aquela impressão, e depois ele comentou de um TED, eu não lembro agora o nome, mas é como começa o movimento. Que ele fala assim, o primeiro cara que começa a dançar que nem um louco, todo mundo começa a olhar meio estranho. E aí depois vem os outros, começam a dançar que nem maluco. E daí daqui a pouco tá todo mundo dançando. Exato. Então aquele primeiro foi corajoso, mas os outros que vieram depois
são muito importantes para a mudança. E ele falou isso. Depois eu fiquei pensando, eu falei, mas ela tá certa. Devia ter mais gente com ela. Sim. Para que a gente consiga melhorar o nosso país. Exato. Porque a política é muito mal vista. Sim. Muita gente pensa exatamente assim, política é coisa de ladrão, eu não me envolvo com política. Se você entrar na política, você vai se corromper, não tem como ser honesto na política. São os comentários que a gente ouve. Sim. Mas justamente por esse motivo, porque muita gente honesta se afastou da política, os desonestos se aproveitaram. A ousadia dos maus e a covardia dos bons, né? Exatamente. Então, a gente precisa mudar isso. A gente não pode ser refém. Sim. Como é que você vê... Eu tenho visto, assim, já de alguns anos, não tão distantes, mas próximos, a gente vê pessoas, assim, no seu perfil, pessoas bem-sucedidas, pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas dentro do mercado de trabalho, se interessando pela política e vindo, se candidatando a vereadores, porque a gente via que antigamente, se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque antigamente a gente via o seguinte, político, tem que ser família de político, tem que vir dessa ramificação. Ainda é muito forte no Brasil isso. Mas eu vejo hoje esse movimento como o seu, de pessoas assim, de sucesso, que entende sobre gestão, que entende sobre o mercado, que entende não só de política, mas entende como funciona o empreendedorismo, se interessando aí para a política para colocar o que sabe dentro da política. Como é que você enxerga esse caminho? É sensacional que a gente tenha esse movimento e eu concordo com você. É um movimento mesmo. Eu acho que ainda é pequeno, né? Porque ainda são poucas pessoas. Mas é muito importante que a gente aumente a quantidade de pessoas, como você falou, bem preparadas, com formação. A gente ainda tem, no nosso país, políticos muito mal preparados. Sim. Se a gente pegar o nosso Senado Federal, que deveria ser a mais alta corte do país, a gente tem 1/3 dos senadores que não tem ensino médio completo. Ô, louco. Não tinha essa informação. Sim, exatamente isso. E sabe, isso no Senado. Imagine isso nas assembleias e nas câmaras municipais dos mais de 5 mil municípios que a gente tem. Lá no interior. Não, é uma loucura. Você sabe que a gente estava conversando semana passada lá e eu achei super interessante e eu falei dessa sua experiência eu tenho um paciente que ele vai se candidatar a vereador na sua cidade e que você chegou e falou o seguinte, eu quero que você conte isso também. Tá bom. Falou assim, Júnior, eu vou me candidatar e eu fui fazer minha campanha e você saiu distribuindo o seu currículo. Sim. Cara, eu achei o máximo. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, mas eu achei o máximo. Se você fosse contratar alguém, você não queria saber, tá aqui meu currículo, eu sou isso e tal. E eu quero trabalhar pra você. Eu quero trabalhar pra você. Então, e isso deu tanto resultado que você foi nunca se candidatou. Eu fui candidato uma eleição antes. Foi uma eleição antes. Uhum. Tá, mas veja, sem experiência de mandato, eu quero dizer. Eu falei, o que eu contei pra você, que aconteceu comigo, foi justamente isso. Um cara, quando eu falei que ia ser candidato, fui conhecendo pessoas e tal, e um marqueteiro falou pra mim, Indiara, quem é eleito ou tem sobrenome político, ou é uma pessoa muito conhecida, um jornalista, um apresentador, um artista, um tiririca da vida, infelizmente. Sim, que tem vários por aí. Sim, e por isso que eles chamam pra política, porque já são conhecidos. E aí é mais fácil. Ou tem que ter muito dinheiro. Você não tem nenhum dos três. Sim. Sinto muito. É muito difícil pra você. Sim, porque é isso que me fascinou. E aí você fez essa campanha. Sim, e desde a primeira, eu fui candidata a deputada federal em 2018. Foi quando eu decidi ser candidata. Que não foi uma decisão nada fácil, como eu disse. Abrir mão de uma carreira numa empresa boa, com futuro pela frente. Mas com esse propósito, como eu falei, de construir um país melhor para os meus filhos. E fui candidata a deputada federal. Também não era conhecida, nada. Só que no partido todo mundo era novo. Todo mundo partia do mesmo lugar. E eu consegui ser a candidata mais votada do partido naquela eleição. Caramba. No estado. Tive 31 mil votos. Ô, louco. Que foi sensacional para quem não era conhecida, né? E esse resultado já foi, eu até falo que os meus amigos conseguiram me convencer que foi uma campanha vencedora, apesar de não ter sido eleita. Sim. Claro que depois ali, às vezes a gente fica meio desanimado,
Mas voltei para o meu trabalho, porque eu tinha pego uma licença não remunerada, que também não era comum, voltei para auditoria para trabalhar, e aí decidi ser candidata a vereadora, porque eu acho que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, no municipal, no estadual, no federal, e trabalho. Eu sempre falo, o segredo, né, é estudo e trabalho. Sim. Então, aprender como estruturar uma campanha, estudar e trabalhar bastante para ter um bom resultado. Então, e veja, que nem você está falando, então as pessoas votam. Porque ele é nada contra. Também não estou julgando e estou colocando no mesmo pacote. Mas, por exemplo, o cara, ele é um bom jogador de futebol, mas espera aí, será que ele tem o conhecimento para exercer a sua função como um deputado e um vereador? E quando você foi apresentar, você assim, olha, o vereador faz isso, o meu currículo tá aqui e eu estou apta para isso. Sim. Fantástico, cara. Fantástico que você entende? Então, e as pessoas entenderam que você estava apta, tanto que os votos que você teve foi de uma forma surreal, né? E as pessoas estão começando a entender que para você estar lá, seja como vereador, como prefeito, você tem que estar apto a exercer essa função. Porque como você falou, dentro do Senado, entre outras coisas, é um pouco vergonhoso a gente ver que a maioria das pessoas que estão nos representando, né, não por não ter faculdade, mas não estão aptas. Exatamente. Não estão aptas a exercer o que precisa ser exercido. A verdade é que, em geral, a gente escolhe o menos pior. Mesmo para presidente, para governador, para prefeito, às vezes você olha e fala, puxa vida, nenhum desses eu acredito, eu tenho orgulho, eu acho que vai me representar. Por isso que a gente fala também, a gente não vai conseguir um resultado diferente dos mesmos que estão lá há décadas, né? A gente precisa mudar, a gente precisa de gente nova. Você acha que a população sabe, por exemplo, no seu caso como vereador, será que a população sabe qual que é a função de um vereador? Porque eu vi muitos materiais seus na internet que você faz questão, e eu achei isso muito legal, de você explicar qual que é a função de um vereador. Você acha que as pessoas sabem? Porque às vezes ela acha o seguinte, o vereador tá lá para dar cesta básica, o vereador tá para... Não sei se você entende o meu... Claro, porque a gente recebe, às vezes, até esse tipo de demanda. Então, eu acredito que nos últimos anos as pessoas estão se envolvendo mais e participando das discussões políticas, mas muita gente não sabe. Quando a gente vê aqueles videozinhos de quem que você votou na eleição passada, a maioria das pessoas não se lembra e não sabe o que faz o vereador. Aí, teve um que passou esses dias, o cara perguntava, sabe quem votou? Não. Você acha que os vereadores estão fazendo um bom trabalho? Não. Mas o que faz um vereador? Não sabe. Mas eu acho que isso está mudando também, lentamente, também num ritmo devagar, mas as pessoas estão se inteirando mais, entendendo, né, que e no meu caso, a gente puxou muito para uma bandeira minha, que é a fiscalização. Então, como auditora contábil, né, contadora e auditora contábil, o que eu fazia antes era justamente olhar as contas, as finanças das empresas e dar um parecer. E essa também é a função do vereador. Sim. As 3 principais funções, além de legislar, ou propor ou revogar leis, até porque a gente também não vai resolver todos os problemas do país através de lei, que às vezes a gente acha isso, é fiscalizar o executivo, fiscalizar a prefeitura, olhar a aplicação do dinheiro público, se o recurso público, que é muito no nosso país, a gente paga muito imposto e às vezes não é bem aplicado. Então essa foi a minha principal bandeira de campanha e é o principal foco do meu mandato. Que é uma forma honesta de você fazer a campanha, porque você está falando aquilo que realmente você vai fazer. Porque eu vejo campanha às vezes, assim, veja, não sou uma pessoa que sabe tudo, mas não sou uma pessoa que não é instruída. Eu entendo um pouco. Mas eu vejo algumas campanhas, eu falo assim, mas meu Deus, ele está candidatando a vereador, mas isso é coisa de prefeito fazer. Tá prometendo que vai fazer asfalto. Vai construir escola. Não é o vereador que constrói. Não é o vereador, isso é a prefeitura. Mas isso aqui é do estado. Isso aqui é do governo federal. Né? Então a gente... Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está em Oséias, que fala o seguinte, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E na política é bem isso, né? Exatamente. Então você precisa saber o que você vai fazer. E claro... Dos 3, o último é representar a população também, né? Então, ele tá mais próximo da prefeitura para cobrar, para exigir coisas da prefeitura. Mas as pessoas
Aí a gente volta num problema, né? A gente chega num problema que eu acredito que é um dos principais do nosso país, que é a questão da educação. Sim. Né? Então falta ainda educação, a gente precisa de uma educação. Claro, o vereador pode cobrar também uma educação melhor. Sim. Como é que ela dá conta disso, hein, gente? Mãe, esposa, vereadora, vários grupos de mulheres lá, empreendedoras que ela cuida em Curitiba, mas você vai saber daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, hoje recebendo a vereadora Indiara Barbosa, a vereadora mais votada de Curitiba, e a gente deixou uma pergunta lá no primeiro bloco de como você dá conta. Veja só, mães, tem dois filhos e uma criança pequena. Sim. Esposa, vereadora, você cuida aí de vários projetos de mulheres lá em Curitiba. Como é que você dá conta de tudo isso? Eu falo que, assim, os desafios que eu enfrento são os mesmos desafios que as mulheres enfrentam. Isso é verdade. Com filho, Sim. com casa. Não é fácil, mas dá para participar, né? Dá pra gente, né? Da mesma forma que a gente cuida da nossa família, né? Como vereador, o objetivo é cuidar da cidade, mas também está presente nas discussões dos temas relevantes. Afinal de contas, tudo impacta também a vida das mulheres, né? Sim. A educação, e a gente na Câmara vai tomar decisões em relação à educação na cidade, a saúde do município. Então, tudo isso impacta a nossa vida e é importante a gente participar das discussões. Às vezes, até as discussões relacionadas às mulheres, ao empreendedorismo para as mulheres, à violência contra as mulheres. Então, ainda na política, nós somos minoria, né? Hoje, a média no Brasil em torno de 16% de mulheres vereadoras, de prefeitas em torno de 12%. Então, ainda é muito... Preconceito, você acha ainda? Ou desinteresse? Como é que você vê? Então, eu acredito que ainda é um pouco de desinteresse. Quando a gente conversa com as mulheres, a gente vê que muitas não se interessam por política. E eu acredito que tem uma razão, né? Que é porque as mulheres muitas vezes assumem mais funções em casa, na criação dos filhos e nos cuidados com a casa. O que está mudando culturalmente, né? Os homens estão também participando de tudo isso. Precisa mudar, né? Com certeza. Os homens têm que ajudar. Fazer sua você parte que está assistindo nessa. aqui, ó, pelo amor de Deus, cara, você tem que ajudar. Veja só, às vezes você trabalha o dia inteiro, a mulher também trabalha o dia inteiro e tem que cuidar da casa, tem que ajudar. Hoje em dia, até elas não gostam muito que falem ajudar. É participar, é fazer a sua parte. Não tem que ser ela a principal posso te contar uma coisa? O homem ajudar. Eu acho que eu falei errado. Eu falei errado em ajudar, mas eu falei errado. Me desculpa, eu vou aqui retratar. Porque eu achei fantástico uma vez uma paciente minha. E ela é porretona, assim, ela é CEO, sabe? Ela é CEO de uma empresa. Eu falei assim, seu marido te ajuda em casa? Ela falou assim, não tô entendendo sua pergunta. Assim, viu? Eu te corrigi porque eu já escutei essa. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, me ajudar? Porque a casa é só minha? Eu fiz o filho sozinha? Ele não tá me ajudando em nada. É obrigação dele fazer metade do que eu faço. É isso aí. E hoje é verdade isso. É verdade. Tô me retratando, eu falei errado. Né? Porque os dois, né? É os dois, exatamente. Então, aí, com isso, as mulheres conseguem ter mais tempo para se interessar por outros temas, como a política, por exemplo. Sim. Então, eu acredito que é uma mudança gradual, que a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia. Né, cada vez mais as mulheres estão participando, os homens também estão dividindo aí as responsabilidades. Com isso, elas podem se dedicar mais à carreira, ocupar cargos de liderança, seja Sim. na política, seja nas empresas, porque ainda nas empresas também, nos cargos de liderança, nós somos minoria. E a gente vai ocupando os espaços. Você sabe que eu fui em 2 estados que, assim, eu fiquei impressionado. Lógico, tem no Brasil todo, mas 2 estados em si que eu fiquei, assim, muito contente com os movimentos de mulheres empreendedoras. Um é o Paraná, né? E o outro é o Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de palestrar já num evento de encontro nacional lá de empreendedoras no Rio Grande do Sul também. O Paraná tem feito essa diferença muito grande dessa valorização e eu sei que você está muito de perto acompanhando e tocando esses projetos dessa valorização da mulher, não só na política, mas no empreendedorismo. Sim, a gente participa assim de vários grupos de mulheres, né? Eu hoje faço parte de grupos que busca, como a gente falou, entender essas dificuldades
dificuldades que as mulheres enfrentam e valorizar a mulher, dar esse suporte também para as mulheres. O empreendedorismo também é uma pauta importante do meu mandato também, para simplificar, reduzir a burocracia, né, e diminuir as dificuldades que os empreendedores enfrentam, e inclusive as mulheres. Então, eu acredito que tá mudando e as mulheres estão ocupando esses espaços. Claro que, como às vezes as mulheres falam, né, equilibra os pratinhos, é muita coisa. Eu tenho um filho de 11 e uma bebezinha de 1 ano e 8 meses, que tive, inclusive, durante o meu mandato. Então, foi um desafio também, para você ter uma ideia, né? Eu fui a primeira mulher a ser a vereadora mais votada da cidade, entre todos, em Curitiba. E depois, quando eu tive filho, também os registros lá remontam que a primeira vereadora de Curitiba, que foi em 1947, teve filho durante o exercício do mandato. E desde então, em quase 80 anos, não tinha tido nenhuma mulher vereadora mãe. Quando eu engravidei, a gente teve que entender também a política, né, a lei orgânica, o regimento interno, se eu... quanto tempo seria a licença maternidade, se eu teria o suplente ou não. Nessa ocasião, a gente inclusive conversou com uma deputada daqui de São Paulo, que também tinha sido a primeira deputada mãe lá em Curitiba. As mulheres ainda estão desbravando os lugares, né? E foi um desafio, mas deu tudo certo. E aproveitei também isso para fiscalizar também o município. Eu, quando divulguei que estava grávida, a secretária de saúde me convidou para fazer o pré-natal na rede municipal. E eu aceitei o convite. No início fiquei meio na dúvida, né? Poxa, será que eu não vou ocupar o lugar de alguém que está precisando e tal? Mas encarei como uma oportunidade de conhecer mais de perto o serviço e de fiscalizar também. Sim. E foi uma experiência também muito importante. Vimos muita coisa boa, mas também vimos problemas e oportunidades de melhorar e oferecer um serviço melhor para a população, para as mulheres, para as mães em Curitiba. A gente tem visto o Paraná, assim, de uma forma diferenciada a questão do crescimento, assim, né? Adoro Curitiba, viu? Adoro Curitiba. Você sabe que eu tenho muitos amigos, a gente tem um núcleo do Sou Bem-Sucedido agora, inauguramos recentemente lá no Paraná, e a minha esposa fala assim, olha, se eu pudesse, eu viria pra cá também, né? Olha que eu tenho vários amigos de São Paulo que foram pra Curitiba e não querem mais voltar, hein? Mas é uma opção, assim, sabe? De quem sabe uma segunda casa, assim, porque assim, a gente percebe que o Paraná é um público acolhedor e é um público que tá enxergando o empreendedorismo de uma forma diferente. É isso que eu sinto. Sim. Eu sinto o Paraná despertando, né? Eu quero que eu penso que outros estados, as pessoas, né, a população precisa se despertar para si, porque eu acho que para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, a gente tem que ser empreendedor em todas as áreas da vida. Eu tenho que ser um empreendedor do meu casamento, que se eu deixar de empreender, ele acaba. Eu tenho que ser empreendedor com os meus filhos, porque senão ele se torna também um operário na face da terra aí no mundo. E eu vejo a população de Curitiba diferenciada, e você faz parte disso também, porque eu vi o seu trabalho lá, né? Essa visão que eu tenho, ela tá certa? É isso mesmo que está acontecendo no Paraná? Sim, eu acho que é um estado que está crescendo bastante. Tem muito essa questão do empreendedorismo, né? De influenciar desde os jovens a ver isso como uma oportunidade, como uma possibilidade de carreira, de vida, de trabalho. E o teu trabalho também de conscientizar isso, né? Você comigo, né? Sim. Eu falei, quando a gente se conheceu, eu falei, eu não sou uma empreendedora, eu empreendi na política. Você é empreendedora nata. E você me convenceu de que eu sou uma empreendedora, assim. Eu falo que eu empreendi na política, que foi empreendimento. A política é uma campanha, você começar um projeto com uma meta de votação, um orçamento de arrecadação, e aí você tem que captar recursos, mobilizar pessoas, voluntários, apoiadores, doadores, pessoas para trabalhar, empregados, né, que vão trabalhar na campanha para alcançar um resultado. Sim. Então é um empreendimento, eu fiz isso 2 vezes de forma bem sucedida. Sim. E como você falou, empreender na vida também, né, que cuidar da família, ter um foco, um propósito, ideais, valores, manter tudo isso também. Você falou no primeiro bloco uma coisa para você ver como você é empreendedora. Hoje a gente vê muitos pais, e você que é pai, mãe, presta atenção no que a gente está falando aqui,
E às vezes pegue alguns programas anteriores, tá lá no canal da BMC News, você assistir, que às vezes a gente vê os nossos filhos sendo levados por uma maré de ser realmente passivo nas coisas, né? E você viu que a vereadora, ela chegou, o filho dela começou a reclamar, ela deu o exemplo da quinta-feira, não é assim não, vamos lá, né? Ensinando seu filho já a pensar como empreendedor, né? Ou seja, está empreendendo na sua maternidade. Com certeza. E hoje, o que você falou, né, de que eles vão indo na onda. E o principal é a internet, né? Sim. A gente, como pai, às vezes, sei lá, por comodidade, o filho tá lá Dá no tela YouTube, na tela, e ali ele vai sendo educado pelo que tá disponível. E não dá. Né? Porque tem coisas boas, mas tem coisas ruins. E se a gente quer ensinar os nossos valores, aquilo que é importante pra gente, e ele a ser uma pessoa correta, a estudar, a trabalhar, a gente tem que estar presente o tempo todo, né? Então, isso é inegável, assim, tem que dar conta, tem que se virar. O trabalho é corrido, mas quando a gente tá junto com eles, tem que deixar o celular e se dedicar, conversar. Você valoriza isso de estar junto? Com certeza, com certeza. Tanto que agora, hoje, é a segunda vez que eu fico mais de 2 dias fora de casa da minha bebê, né? E ela é super grudada em mim. Ontem, a minha vizinha pegou ela na escolinha, levou pra minha mãe e ela... Mamãe, disse que ficou no carro, só chamando a mamãe. Então, assim, não é fácil, como a gente falou, equilibrar, e as mulheres enfrentam essa dificuldade também. A primeira vez que eu fui candidata, porque as nossas campanhas agora, nos últimos anos, são muito curtas. A campanha eleitoral mesmo é 45 dias. Caramba! 15 de agosto, 45, 50 dias a 6 de outubro. E da primeira vez, uma pessoa chegou pra mim, um homem, né, chegou e falou assim, e meu filho tinha 4 anos. Eu falei, Yara, o que você vai fazer com o teu filho na campanha? Porque não dá pra cuidar de criança, campanha é outra história. Eu falei, eu acho que eu não posso guardar ele no armário ali por 45 dias, eu acho que eu vou ter que cuidar dele do mesmo jeito, né? Sim. E sim, é possível você ser mãe, cuidar, claro. E às vezes ele sai na rua comigo, já não tem vergonha, já distribui panfletos, se precisar já tá acostumado. Sim. Mas até minha filha pega o cartãozinho, mamãe, entrega. Não, e o que é legal é que assim, uma coisa que porque tem que ter foco, tem que ter disciplina. Se você tem foco e disciplina, você consegue ter tempo para tudo. Eu tenho 5 empresas. Alguém pergunta, como é que você consegue ter 5 empresas? Eu tenho um programa aqui na BMC News, né? A gente tem um programa também no YouTube que a gente vai. Como é que você faz? Organização, disciplina. Delegar. Eu não tô em dívida com ninguém, não tô em dívida com a minha mulher, não tô em dívida com as minhas filhas, mas tem um outro ponto que é muito importante, né? Vamos falar agora dela empreendedora como esposa. E o marido dela eu não conheço, eu queria ter conhecido lá, não tinha oportunidade. Foi bem rápido. Mas veja como vocês aprenderam a aprender em família, porque vocês estão juntos. Sim. Né? Parceria. Isso não tem preço. Com certeza. Você tá aqui, né? E ele tá lá. Ele tá lá com as crianças. Hoje acordou às 5 da manhã, que a neném acordou às 5 da manhã. Ou seja, tá lá com as crianças e às vezes vai precisar você ficar lá, porque todo mundo acha que é o seguinte, eu me tornei agora vereadora, eu me tornei gerente, eu tenho que abrir mão da minha vida. Isso é ultrapassado, isso não existe. Sim. Isso é o caos da infelicidade. Você tem que ter muito claro para você, né, os teus objetivos. Eu sempre falo, o meu propósito de vida é melhorar o país e melhorar a vida das pessoas através da política. Então, eu acredito que a política é um meio de fazer isso. Mas, o que é mais importante para mim? Para mim, é a minha família. Eu acho que eu não vou conseguir cuidar da cidade se eu não cuidar dos meus. Exato. Se eu não cuidar dos meus filhos, da minha família. Mereceu palmas aqui. Então, isso é a prioridade. E às vezes você tem que refletir. Você não pode querer abraçar o mundo também rápido, né? Você tem que ir indo devagar e tem que ir fazendo o que dá. Sim. Mas sempre com qualidade, sempre com excelência. Mas o que vem em primeiro lugar? Por que você faz tudo isso? Né? Isso tem que ter bem claro. E aí quando você encontra com as mulheres, né, e é muito bacana, você já está convidada, mais que convidada, a falar lá para os membros do Sou Bem Sucedido, porque veja, quando uma mulher te procura, uma curitibana, ela vai olhar assim, nossa,
você é um exemplo, que legal você como vereadora. E aí ela não vai perguntar assim, me ensina somente ser uma mulher da política, me ensina como você faz na vida. E é esse seu exemplo de vida que nos traz segurança e a gente colocar alguém para nos representar. Sim. Eu queria que os políticos entendessem isso. Sim, mas e também, Júnior, acho que é importante, a gente também não é perfeito, né? Mas quem é perfeito? Ninguém. Faz parte do processo os tombos também. Tem Normal. Dias que você tá sobrecarregada, que é muito difícil, trabalhou muito, é corrido, e você fica perdida. Vai acontecer. Normal. Isso também, acho que da vida. senão a gente fala muito, porque a gente não tá falando aqui de perfeição. Esquece. Ó, se você quiser... Bem-sucedido não é perfeição. Não, esquece. Bem-sucedido não é perfeição. Se você quiser assumir esse papel de querer ser perfeito, já tá na condenação da tua vida. Não existe perfeição. Existem pessoas que dão o seu melhor. E às vezes, quando você não tá bem, às vezes o seu melhor é só dar um bom dia. Você concorda comigo? Isso mesmo, sim. Às vezes o meu melhor hoje só te dá bom dia e eu ficar quieto. Eu, por exemplo, peguei Uber pra vir pra casa. Eu adoro conversar. Você conhece histórias diferentes, legais e tudo, adoro. Mas é o que você falou, tem dias que você tá cansado, com dor de cabeça, que você vai entrar no Uber ali, vai colocar a cabeça e... vai querer dormir ou ficar quieto. Faz parte. Faz parte porque, da vida. É porque hoje a gente vê muito nas redes sociais e se passa o ar de que a vida tem que ser perfeita. Isso. Que tudo, né? E eu fico muito feliz porque eu atendo muito artistas, eu atendo muitos cantores, eu atendo de pessoas que estão começando a mostrar assim, ó, minha vida não é perfeita, mas é a vida que me faz feliz. Sim. Né? Então, você na luta do dia a dia, tem dia que você não tá legal, tem dia que um plano não dá certo, mas que você está na luta. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. As pessoas precisam ver alguém que luta. Isso. E não alguém que é perfeito. E não alguém que é perfeito, exatamente. E que às vezes vai ter problema no casamento, vai ter problema na vida, mas a gente vai fazer o possível, como você falou, né, do marido, do casamento. Meu marido naquele dia tava lá, porque eu tinha já viajado semana passada, por isso que eu falei que foi a segunda vez, viajei pro interior do Paraná, quinta, sexta e sábado, quinta à noite, fiquei sexta, sábado, voltei sábado de manhã e fui pro evento. Aí, domingo, tava com a família, né? Sim. Aí meu marido foi comigo lá, com a nenê, ficou comigo e, né, ainda bem, graças a Deus, ele entende, ele me conheceu e me entende que isso é importante para mim, a política, o que eu tô fazendo, por isso ele respeita, faz o possível para conciliar o trabalho. Mas claro que a gente tem que estar junto, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar a atenção que precisa dar para esse lado da vida também. Sim. E como é que está agora os planos aí? Porque agora começa o ano eleitoral, né? Como é que estão os seus planos? Então, esse ano teremos eleição, né, para prefeito, para vereadora. Sou, né, pré-candidata a vereadora novamente lá para Curitiba, e aí olhando para frente, né? Eu acredito que eu posso contribuir para a política ainda, acredito que a gente está fazendo um bom trabalho, tudo aquilo que a gente se comprometeu com a população, a gente está entregando, por isso a gente quer continuar, né? Também trazendo mais gente boa para a política, como a gente falou, que o nosso trabalho possa inspirar mais gente a assumir esse desafio também e entrar, e continuar depois para frente, aí quem sabe ser candidata a deputada, enfim, enquanto eu puder contribuir, eu farei. Então, lá atrás, quando você pensava na política, isso se concretizou, precisou desse tempo, desse amadurecimento, tipo, vou trabalhar numa empresa privada, trabalhar numa empresa fora, e aí, de repente, você volta com muito mais experiência para política, né? E as suas amigas? Elas estão se interessando mais pela política? Elas deixam você ser só vereadora, elas conversam outras coisas, ou elas querem ficar falando só de política com você? Como é que é? Tem muitas que se interessam, que se interessaram até eu vindo para a política e começaram a se inteirar mais do tema. Mas eu tenho amigas, né, que de outras áreas, as meninas que trabalharam comigo, a gente encontra,
faz conversa sobre diversos temas, assim, não é só política, não. Senão fica chato também. Né? Dá pra desligar. Com certeza, dá pra desligar, dá pra conversar até a questão do mundo financeiro, economia, né? Também tenho amigas das empresas e tudo, então dá pra... Agora, com a maternidade, sendo né, com a bebê também, ontem até eu tava comentando com um amigo meu, eu gosto muito de ler sobre política, sobre economia, e tem muita coisa legal pra gente ler. Aí eu falei, mas nos últimos anos o que eu mais tenho lido é sobre maternidade, sobre alimentação, sono dos bebês, os desafios das mães. Né? Eles são muito diferentes, não? Sim, eles têm uma diferença, né, de 9 anos, sim, mas de perfil eles são meio parecidos, porque eles são bem ativos, são crianças bem ativas, sabe? Não são acorda cedo e brincar e não param quietos, os dois. Mesmo menina, né? Tem gente que fala, a menina é mais tranquila. Lá em casa não foi assim. Isso. Não foi assim ainda. Ela é bem ativa, então a gente... Quais são os projetos principais, assim, de mulheres que você tá próximo lá de Curitiba? Até para quem tá nos assistindo, sim, quem é de Curitiba, quem é do Paraná, possa conhecer um pouquinho mais. Legal. Eu participo de grupos, né? De um grupo que se chama MEX, Mulheres Executivas, que são mulheres empreendedoras que estão em altos cargos em empresas. E esse grupo faz vários trabalhos legais, tanto de mentoria para mulheres, um trabalho para incentivar a participação das mulheres em conselhos de empresa, mulheres na liderança. E ele está ligado com vários outros grupos de mulheres. Tem também o grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo nacional, internacional até, que tem vários grupos também, tanto essa questão da política, mulheres na política, incentivar legal. As mulheres na política, quanto educação, tem um trabalho muito legal de educação, reunindo voluntárias que querem contribuir com a melhoria da educação. Participo também do IPM Conte, que é o Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, né, as mulheres na contabilidade. E claro, daí como vereadora, essa pauta do empreendedorismo é importante e a gente está próximo de vários grupos de mulheres empreendedoras. Lá em Curitiba tem um grupo, não sei se você já ouviu falar, senão vou te indicar para você trazer aqui no programa também. Se chama Clube da Alice. Nossa. Eles começaram como um grupo no Facebook e cresceu, e hoje tem mais de, se não me engano, mais de 500 mil mulheres só em Curitiba. Que você tá brincando. É muito legal. Já estão convidados. A Mônica Bellet, vou passar o contato pra você. Aqui, já tá convidada a vir no programa. E ela faz um trabalho sensacional que começou como um grupo para divulgar o trabalho das mulheres. Isso na pandemia, que as mulheres ficaram em casa. Muitas saíram do trabalho, né? Ou negócio fechado, empresa fechada, elas começaram a vender na internet. E aquilo ali foi fomentando. E eu conheci várias empreendedoras. Caramba! Pequenas. É muito legal. É muito legal. Então, a gente sempre está próxima desses grupos de mulheres empreendedoras, né, articulando, porque eu acho que isso também é um papel do vereador. Às vezes tem programas legais que a prefeitura faz, de incentivo ao empreendedorismo, o Sebrae tem várias iniciativas legais, só que às vezes não chega na mulher lá da ponta, na Dona Maria, que faz bombom, sabe? Que é simples, e que não sabe direito como fazer, de que se bate às vezes para se formalizar, abrir a própria empresa. E essas iniciativas legais que tem dinheiro, que, né, não chega nela. Então, a gente também tem que fazer esse link. Fazer essa ponte. Que ela tenha formação, que ela tenha acesso até a um programa como Sou Bem-Sucedido para se empoderar, para crescer e ter um melhor resultado na sua empresa, que vai melhorar a vida dela, dos filhos dela, ter mais renda, né? Então, a gente está muito ligada a isso, né? Claro, e daí, de uma forma geral, não só falando das mulheres, simplificando. Porque no nosso país, infelizmente, a gente encontra muita burocracia. Demais. Para abrir uma empresa, para fechar, para conseguir todas as licenças, alvarás e tudo. Tanto que a maioria dos nossos microempreendedores não são nem formalizados. A gente tem milhões de microempreendedores que é mercado informal. Né? E aí a gente trabalha para simplificar isso. E que faz parte, e que tem uma porcentagem significativa na economia do país. Com certeza, com certeza. O próprio Sebrae tem esses índices e, né, movimenta muito a economia informal.
Sim. Olha, já acabou o nosso programa. Passa rápido, Passa muito rápido. Mas olha, eu não sei nem como te agradecer. Eu sei que a sua agenda é super puxada. Você está aqui essa semana aqui em São Paulo, um evento muito importante, e você se disponibilizou, né, de dar uma corridinha e sair e gravar. Eu tenho muita gratidão por esse carinho a nós aqui, você ter vindo aqui estar com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço pelo convite e a gente ter conseguido, né, coincidência de estar aqui, poder participar, conversar e contar a nossa história, né? Que as pessoas possam aí acompanhar o nosso trabalho. Posso falar? Claro, deve. indiarabarbosa.novo no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E também que a gente possa estimular, inspirar outras pessoas aí a vir para a política, mulheres e homens também, né? Que têm esse interesse e que às vezes pensam daquela forma que a gente falou, não dá, política não é boa no Brasil. Tem a Kátia, você conhece ela lá? Eu falei, Kátia, conversa com ela e vai para esse caminho aí, que ela é uma inspiração. Exatamente, que às vezes é uma pessoa que tem uma liderança. Que conhece muita gente, que quer fazer coisas boas para sua cidade e não sabe como, ou acha que não tem como. E a gente tem que vir tomar o nosso lugar, sabe? Tipo, ocupar esses espaços e fazer a coisa certa. É isso que... Então, venha nos procurar, estou super à disposição para que a gente consiga realmente melhorar o nosso país. Gente, aqui embaixo, aqui tá as redes sociais dela, tá todos os contatos, eu acho que vale a pena, você que é do Paraná, vai lá em Curitiba, vai conhecer o trabalho dela, vale a pena, ou você que é de outro estado e se inspirou, entre em contato com ela, que tenho certeza aí que ela vai ajudar. E semana que vem a gente tem mais um convidado aqui e tenho certeza que é possível ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, basta você acreditar. Escaneia o QR Code, fala com a Nathalie, que a gente vai estar junto com você. Cola na gente que a gente sabe o caminho, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.